A memória protege quem você se tornou. Lembre-se, internalize. A memória protege quem você se tornou. E quando todo mundo lembrar da batalha, lembre-se da memória. E por que lembrar é uma forma de vencer? Porque a vitória, ela não termina na batalha. Ela precisa ser lembrada. Ela precisa ser celebrada. Lembre-se, a memória protege quem você se tornou. E o capítulo 9, essa parte final de Esther, trouxe de ensinamento para mim, ao longo das leituras e das releituras, que eu preciso constantemente lembrar, trazer à memória as pequenas vitórias, as médias vitórias. E cada vitória, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser celebrada. E a festa de Purim, comemorada, celebrada pelo povo judeu após essa batalha, não é simplesmente uma festa, é uma disciplina da memória. A memória protege quem você se tornou. Porque quando se esquece dos livramentos antigos, volta-se a acreditar nos medos antigos. E ao longo do nosso processo, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, muitas vezes ficamos no modo sobrevivência. E quando passamos desse modo, parece que nada aconteceu. E na verdade aconteceu. Houve uma vitória, houve um preparo para um próximo nível, por isso celebre. E mais uma vez, lembre-se, a memória protege quem você se tornou. E o capítulo 9, dando continuidade para o fechamento, diz assim: os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar. Pois nesses dias, 14º e 15º dia, os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus,
tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, que significa a sorte para a ruína e destruição deles, do povo judeu. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Então a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esté tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre o tempo de jejum e de lamentação. O decreto de Esté confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Então, essa batalha, este capítulo 9 de Esté, retrata a batalha e retrata a celebração após a batalha. Ou seja, enquanto muitos lembram da batalha, eles trazem à memória a vitória, porque a vitória não terminou na batalha. E aí eu fui dar uma pesquisada e os judeus, eles comemoram, eles continuam comemorando porque virou um decreto. E nesse período de festa do Purim, eles fazem banquetes, eles trocam presentes, eles doam, eles fazem doações. Então, e eles marcaram essa data. O 14º e o 15º do mês de Adar, o 14º e o 15º dia do mês de Adar, que de acordo com o calendário hebraico vai cair entre fevereiro e março, e é uma forma, aqui eu vejo que a festa do Purim é uma forma que eles estão vivendo, que está escrito em Lamentações 3:21, quando diz: trago à memória aquilo que me dá esperança. Então é uma forma de trazer à memória todos os livramentos que Deus tem dado, que Deus deu e continua dando ao povo judeu, da mesma forma como Deus traz livramento à minha vida, Deus também traz livramento à sua vida. Deus faz com que nós venhamos a vencer desafios. E por que não trazer a memória e por que não celebrar? Por menor que seja, por pequenininho que seja, você venceu algo, celebre, comemore. Porque a memória protege quem você se tornou. E eu anotei aqui para fechar esse capítulo 9,
que devemos celebrar as pequenas vitórias, reconhecer os nossos processos e que eu e você não vivamos o modo sobrevivência o tempo todo, mas que possamos tirar um período para refletir, trazer à memória as pequenas vitórias, as grandes vitórias, celebrar, comemorar e, se possível, fazer como o povo judeu, dependendo daquilo que o Senhor trouxe de livramento na minha e na sua vida, deixar ali agendado. Anualmente eu comemoro dessa forma para trazer à memória, Senhor, aquilo que Tu, somente Tu, tem o poder de fazer na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que estão ao meu redor, uma forma de celebrar. E por quê? Porque trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz a própria palavra de Deus. Porque há muitas pessoas que venceram, há muitas pessoas que vencem todos os dias, mas que continuam vivendo como derrotados. E eu quero trazer à sua memória que você é mais que vencedor, mais que vencedora. E celebre este dia, celebre a vida, porque eis que você tem o fôlego de vida. Então lembre-se, a memória protege quem você se tornou.